Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Lauro gravando mais um vídeo para a edificação do povo de Deus. Se você gostar do conteúdo, dê aquele joinha, compartilhe e se inscreva, pois isso é muito bom para divulgar a palavra de Deus. O tema deste vídeo é o seguinte: Isaac ou Ismael? Você decide. Isaac ou Ismael? Você decide. No capítulo de número 21 de Gênesis, o versículo de número 20, diz assim: E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Nós bem sabemos da história, você conhece a história de Agar, a serva egípcia, de Sarai, mulher de Abrão. No capítulo de número 12, nós encontramos Deus fazendo uma promessa, e nesse capítulo, tendo fome toda a terra, Deus permite que Abrão desça para o Egito. Do Egito, Abrão sobe ou sai e leva consigo uma escrava para Agar, uma egípcia. No entanto, se nós analisarmos quem era o Egito, era o país do primeiro mundo, a terra dos faraós, as pirâmides, a engenharia, a ciência, a medicina, tudo quanto era do país do primeiro mundo era o Egito. As leis, o alcance dos faraós. Então, para Sarai ter uma serva egípcia, talvez fosse algo de muito orgulho, uma mulher de cultura, de influência. No entanto, ela queria que fosse uma serva pessoal, morando talvez no mesmo teto. Mas o tempo passa e Deus não cumpre até então a promessa. O que ela faz? Dá Agar para que pudesse ter uma noite com o seu marido e viesse a ter filho, e o filho seria da sua senhora, então seria filho herdeiro, filho da promessa. No entanto, nasce quem? Ismael. Mas a promessa não era para Ismael, é que saísse das entranhas tanto de Sarai como do seu esposo Abrão. O tempo passou e no capítulo de número 18, Deus volta a conversar com Abraão e com Agar. E diz que por aquele tempo Agar daria à luz um filho. E no capítulo de número 21, nasce quem? Isaac, riso. No entanto, Ismael significa aquele que Deus ouve. A criança cresce, Isaac cresce. Quando foi desmamado, houve uma indiferença. E Sara, agora, pede ao seu marido Abraão que despedisse Agar com seu filho. Com dor no coração, mas Deus manda, dá ordem, dizendo que também tinha uma promessa com Ismael. No capítulo de número 21, o versículo de número 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante
pelo deserto de Berseba, andando errante. Quem sabe que isso mexeu com seu estado emocional, psicológico. Ela não tinha uma direção, mas Deus estava no controle. Ela pensou que tinha perdido a direção. Nada mais fazia sentido para ela. Um odre d'água, pão, e a Bíblia diz que tudo isso acaba. Versículo de número 15. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, ou seja, a temperatura era quentíssima, na sombra mais de 48 graus. Evaporou a água, o odre de água, não poderia ser muita água por causa do peso, cada criança, por causa do pão, do suprimento, mas o suprimento do homem, por mais bem intencionado que seja, ele acaba. Os recursos acabam. Aí começa o agir de Deus. E diz que, e foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco. Lembra? Tiro de arco. Aproximadamente 120 metros, aproximadamente 100 metros, por aí, mas tiro de arco. Lembra disso? Tiro de arco. Pois dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou em desespero, por não ver a morte do seu único filho, porque estava errando, acabou a água, acabou o pão, não tinha recurso nenhum. Ela chorou. Acabou-se a esperança. No entanto, o Deus que ouve, Ele contempla o que nós passamos, o que nós sentimos, as nossas dificuldades, nossos anseios, as nossas tristezas. Deus é um Deus compassivo. E diz a Bíblia, e ouviu Deus a voz do menino, não fala da mãe, mas do menino, porque o projeto era com o menino. E a Bíblia diz, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e diz-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Eu estou no trono, Agar, mas eu estou ouvindo e eu não estou indiferente do que se passa embaixo. Meus olhos contemplam todas as coisas estão nuas e patentes diante dos meus olhos. Coisa maravilhosa. O versículo 18, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei o quê? Uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. A água fala de vida. O moço recobrou a vida, a estrutura, a saúde, o vigor. E a Bíblia diz, e era Deus com o moço, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Está lembrado? Tiro de arco, agora flecheiro. Veja bem, querido, Isaac era filho do pai da fé, Abraão. Isaac foi circuncidado ao 8º dia, como uma aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Isaac ficou em casa para substituir o seu pai, para continuar o projeto que Deus havia prometido a Abraão, que dele seria bendita todas as famílias da terra. Isaac ficou no aconchego do seu próprio pai paterno, da sua mãe. Ficou em casa, num lugar restrito. Mas a Bíblia diz também que Ismael era filho do pai da fé. Ele também era herdeiro, porque ele iria assumir o trono se não nasce Isaac, porque gerando Agar um filho, daria para quem? Para Sarai, como no caso de Jacó, com as suas esposas e as suas servas, e quando nascia, ele dizia, e Deus me deu. Então deveria ser da sua senhora. No entanto, era filho legítimo. Mas veja bem, foi circuncidado como
Isaac ficou um período de tempo debaixo do teto do seu pai, vivendo e aprendendo a respeito do Deus dos céus e das suas promessas. No entanto, chega no capítulo de número 21, após Isaac ser desmamado, Sara ficou angustiada e pediu que Abraão despedisse Agar com seu filho. O velho com o coração partido, mas Deus ordena, dizendo: não temas, faça isso, porque dele também procederão reis, nações. Agora Abraão dá odre de água, dá pão, e Agar foi errante pelo deserto de Berseba. Este menino Ismael, querido, poderia estar frustrado, decepcionado, revoltado, porque o pai o havia abandonado, despedido com sua mãe. Não lhe deu uma oportunidade de ser alguém na vida. Ele foi para o deserto, quase morre, desidratado. Poderia um chacal, poderia ser uma serpente abrasadora, salteadores, ter roubado, violentado ou qualquer coisa. E a Bíblia diz que ele foi errante com sua mãe pelo deserto de Berseba. Mas a Bíblia também diz que Deus era com o rapaz que cresceu. Veja, muitas vezes nós olhamos e nos decepcionamos com aquele que a gente esperava nos ajudar e nos proteger. E muitas vezes a gente fica revoltado, a gente não quer mais nos aliar às pessoas, não conviver com eles, só resta ressentimento, decepções, angústia. Já a gente perde o prazer e a esperança de ser alguém na vida, porque alguém que deveria nos ajudar não nos ajuda, ou não nos ajudou. No entanto, esse rapaz, no deserto, a Bíblia diz que Deus era com ele. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, lá pelos versículos de número 17, a Bíblia diz que Deus era com José. Deus foi com José em todo o tempo. E Deus é contigo em todo o tempo. Você não tem a proteção humana. Você não tem ajuda humana. Você não tem uma promessa humana. Mas Deus está te ouvindo e Deus está te vendo. No entanto, como eu disse, esse rapaz poderia estar revoltado. Mas no capítulo de número 25 de Gênesis, no capítulo de número 25, quando o seu pai morre, veja no capítulo de número 25, versículo de número 8, ele não guardou nenhum ressentimento. Ele aproveitou a circunstância para amadurecer. Versículo 8, capítulo número 25 de Gênesis. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto em dias, e foi congregado ao seu povo. 175 anos Abraão morreu. E sepultaram quem? Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos. Não deixou de ser filho. Veja bem, longe, talvez Isaac dizendo: não, tem que dar honra ao meu irmão mais velho, ele é o primogênito. E mandou chamar, quem sabe, que descesse o corpo, a sepultura, fosse Ismael. Isaac desse essa honra para ele. Ele poderia estar ressentido, revoltado e dizer: não vou, ele me abandonou, ele não foi um bom pai. Mas o deserto amadureceu. O deserto fez com que ele crescesse, como a Bíblia diz. O deserto lhe deu experiência, amadurecimento, desenvolvimento no caráter, no intelecto, no emocional. No entanto, a Bíblia diz que ele foi sepultar o seu pai. Mas não para só aí, querido. Veja bem, os descendentes aqui de Ismael
no capítulo de número 25, o versículo de número 16, olha quem foi os descendentes de Ismael. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. De história, de fama, em riqueza, pelas vilas e pelos castelos. Quem tem castelo? Só príncipes, só reis. 12 príncipes. As nações árabes. Os donos dos maiores poços de petróleo. Você entende? O deserto não mata alguém, mas amadurece. Só faz crescer. No entanto, ele pegou no deserto e tornou-se o quê? Flecheiro. Lembra que ele foi colocado um tiro de arco? Arco, meta, objetivo a alcançar, marca a alcançar. Eu tenho uma marca, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Veja que talvez no começo ele não fosse bom flecheiro, perito, porque ele teve que viver da caça. Quem sabe que pegar o arco, a flecha, errasse a primeira vez, errasse a segunda vez, errasse a terceira vez, errasse a quarta vez. Talvez ele começou a treinar e tornou-se um perito em caçada, em ser um caçador, em matar caça, em atingir o alvo. Ele fez para si mesmo um arco. O arco e a flecha, médio e longo alcance. Ele conquistou a sua área próxima e a área que estava longe do seu alcance. Ele disse, não, eu tenho uma visão ampla, eu consigo ver o que está próximo, mas eu consigo enxergar o que está longe, o que está por vir. Interessante. Ele fez o próprio arco. Ele fez a própria ferramenta. Veja bem, isso é interessante. Olha no capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, querido. Capítulo de número 6 diz assim, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com em voz de trovão, vem e vê. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, e 2, melhor dizendo, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Tinha um arco, este do cavalo branco, que alguns dizem que é o anticristo, ou seja, ele tinha uma visão de alcance. Ele saiu vitorioso para vencer, diz, ninguém me segura. Eu vou conquistar o que está perto de mim, mas também o que está longe de mim. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, conquistar a terra. Conquistar aquilo que eu não conquistei. Faça o seu próprio arco. Construa a sua própria ferramenta. Não fique ressentido. Eu não tenho oportunidade. Quem vai assumir o trono é o filho. Ele é o herdeiro. Eu não vou ter oportunidade. Faça da sua despedida. Faça das oportunidades uma criatividade e faça para você mesmo a sua própria ferramenta. As suas armas, o seu arco. Seja criativo no deserto. Não guarde ressentimento. A escolha é sua. Você quer ficar ou você quer sair e ser alguém que alcance, atinja objetivo, meta, alvo? É você que decide. Isaac ou Ismael? A decisão é sua. Veja o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 12 e 13 diz, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que estão diante de mim, uma coisa eu faço, decisão é minha. Não vou deixar que o passado me martirize e apague o meu futuro. Eu não tenho promessa de assumir uma liderança, o trono, mas eu não posso ficar ressentido. Eu não posso ficar parado, estático. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, por isso que Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. E você que decide, você quer ficar em casa como Isaac, ou quer ir para o deserto, confiar em Deus e tornar alguém que alcance objetivo na vida, tenha meta, alcance alvo. Versículo de número 14 diz o seguinte, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu prossigo, não vou ficar parado, estagnado. Não vou guardar ressentimento e nem mágoa. Eu vou prosseguir para alcançar aquilo que Cristo tem preparado para mim. Pense nisso. Isaac ou Ismael? A decisão é sua. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.